Fala, rapaziada, vídeo de hoje começando. Nosso terceiro vídeo no canal. Porra, já estamos evoluindo, hein? Ó, palmas para nós. Vídeo de hoje, vamos começar reagindo já esse absurdo que o nosso grandioso presidente da República, Lula da Silva, duvidando sobre a facada do Bolsonaro, né? Vamos ver a argumentação desse bandido, né? O senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, ou indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não acredita? Mas você garante a mim o direito da dúvida? A questão... Mas a gente tem que acreditar que você não roubou, né? Puta que pariu. Continuando. Que o senhor é uma liderança importantíssima. Veja, eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. Presidente, assim como hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que tem suspeitas que ONGs botam fogo na Amazônia, fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou. Não, o cara, primeiro que o cara é imbecil, não entende absolutamente nada sobre medicina e sobre o porquê que não houve sangue. O cara tomou uma facada no seu intestino, é uma área que tem poucos vasos para ter um vazamento de sangue externo, por isso que não houve a facada. Porém, entretanto, meus amigos, tem diversos vídeos do Bolsonaro mostrando aonde foi a facada, aonde foi a sutura, aonde foi a parte da sua cirurgia. Mesmo assim, o imbecil aqui de 9 dedos, né, o famoso Luiz, vagabundo, fica duvidando, né? Ou seja, propagar fake news pelo lado dele, pode pra caralho, né? Agora, se fosse ao contrário, nossa, que fascista. Vamos continuar aqui. No hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Presidente, não é questão da minha palavra, né? A gente teve um atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, uma internação no Albert Einstein, por exemplo. O senhor acha, se a sua suspeita se baseia, por exemplo, na possibilidade de que os médicos estão num conluio para fazer uma encenação fake? Você acredita que eu... Falar pra você, que repórter muito boa, hein? Não sei o nome dela, mas puta que pariu. Mandou muito bem nas perguntas e indagou muito bem esse bandido, bicho. Parabéns aí. Que houve a facada? Acredito. Então acredito em você. Morreu o assunto. Não morreu o assunto pelo seguinte, presidente. O senhor é uma liderança muito importante. O que o senhor fala reverbera. O senhor é a maior liderança da esquerda no país. Quando o senhor diz que tem suspeitas sobre um ataque, o senhor não está justamente alimentando um radicalismo, um fake news? Mariana, eu tinha suspeita até você me dar certeza. Então você tem a certeza que você veio fazer entrevista comigo e você me convenceu, sabe, dizendo, olha, eu sou prova de que ele tomou a facada. Eu não sou a prova, presidente. Então eu estou acreditando. Estou acreditando em você. Só trazendo a questão sobre o efeito da sua fala. Estou acreditando em você. Perfeito. Presidente, então eu queria Você pode passar para a história como uma jornalista que convenceu um presidente que ele estava errado. Não é a minha intenção aqui. Ainda o cara fica de deboche ainda, né, com a repórter. A repórter indagou ela perfeitamente, mostrando quão hipócrita é esse Lula, o cara que vive falando, inclusive na sua propaganda política de 2022, se não me engano, foi quando ele ganhou, né? A propaganda que ele gastou 100 milhões de reais para propagar diversas fake news, fica acusando uma pessoa que mostrou, né? Mostrou a sutura, mostrou a parte da cirurgia, mostrou absolutamente tudo. E isso que ela falou foi muito importante. Não quer dizer, então, que você está indagando a legitimidade que o Albert Einstein mostrou, onde teve médico, onde teve relatório, onde teve todos os respaldos médicos mostrando que houve realmente a facada. Só que eu acho muito engraçado você indagar tudo isso, Lula. Porque quando você fica doente, você corre para lá. Então, ou seja, o hospital que mais tem reputação aqui nesse país, inclusive em São Paulo, você critica e você duvida dele,
quando é o Bolsonaro. Porém, quando você precisa de tratamento, você vai lá, né? Seu verme. É basicamente isso daí, entendeu? É basicamente isso daí. O cara é um hipócrita, né? O cara faz absolutamente tudo, até duvidar de uma tentativa de assassinato, o cara faz apenas para atacar o outro lado, né? O cara é muito baixo, né? E seguindo nessa linha, a Rede Globo soltou hoje uma nota, dia 15/4, dando aquela lacradinha deles. Eles têm que dar aquela lacradinha deles, óbvio, né? Dizendo o seguinte: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Não, fala sério, né, cara? Fala sério, né, mano? O cara no momento de vulnerabilidade da vida dele, o cara sofrendo consequências até hoje de tudo aquilo que ele sofreu de 2018, quando ele tomou aquela facada e foi tentativa de assassinato pelo Adélio Bispo. Até hoje ninguém sabe quem foi que mandou esse cara. Curiosamente, na época, o cara era filiado ao PSOL e ao PT, um cara de baixa renda, e do nada brotou 8, 9, 10 advogados para salvar ele, né? Puta que pariu, então imagina, então, né? E obviamente que ela soltou isso, repercutiu a todas as redes sociais, Instagram, virou trend top no Twitter, e ela soltou uma outra nota colocando correção. Por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara fez uma nota aqui, uma nota da Globo, uma empresa multibilionária, o cara não usa uma porra de uma vírgula. O cara escreveu tudo junto aqui, dane-se. Pedimos desculpas aos leitores. Não tem que pedir desculpa aos leitores, pedir desculpa pro Bolsonaro. A ele que você sujou a imagem, como você sempre sujou. Ou seja, você recebe muito dinheirinho público, né, pra ficar nessa... Tem que segurar a língua, meus amigos. Um pouco desse tópico, teve um outro tópico muito importante que a Globo mostrou esses dias, falando que os ministros do STF não reconhecem a anistia e diz que é inconstitucional, né? Vamos ver esse vídeo aqui. Esse projeto, se for aprovado na Câmara, se o Hugo Mota pautar, ele for aprovado, ele segue para o Senado, se for aprovado... o que acontece com esse projeto do ponto de vista jurídico? E ministros da corte com quem eu conversei apontaram o projeto de anistia como inconstitucional. O que me disseram esses ministros? Que a Constituição diz... Não, os nossos ministros, eles precisam se decidir. Se eles vão seguir ao rigor da lei, onde está escrito na Constituição desde 1988, eles vão ficar de lacradinha em decisão política. Porque a anistia, ela tem precedente. Não foi algo único que aconteceu agora, não é um pedido único. Ela já foi pedida em 1979 e ela foi reconhecida na nossa redemocratização, que foi em 1988. Então, calma aí. Antigamente eu vou reconhecer, hoje eu não vou reconhecer, por quê? Decisão política? Em qual sentido? Que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Mentira, mais uma vez, inafiançável do quê? Que arma que estavam usando? Qual arma letal que estavam usando? Quantas mortes tiveram? Porque teve anistia para as pessoas que teve morte. Entendeu? Usaram armas para atacar outras pessoas. E mesmo assim essas pessoas foram anistiadas. Agora essas outras pessoas que usaram pedra, pedaço de pau na mão, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Para ministros, isso seria suficiente para declarar a anistia inconstitucional caso o projeto seja aprovado no Congresso. E aí eu queria mostrar para vocês qual é o entendimento desses integrantes da corte que eu vi, é de que o projeto de anistia em discussão fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos, como eu contei para vocês, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou... Não, o cara tem que tirar o óculos aqui. O cara tá comparando a anistia do dia 6 de janeiro, o que aconteceu, que foi uma manifestação um pouco mais acalorada, com crimes hediondos. Puta que pariu, bicho. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. E o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de ministros que eu ouvi, o Supremo teria a maioria...
Cara, os caras são muito parciais, bicho. Eu não entendo como que uns caras desse custa pro nosso Brasil 200 bilhões por ano, custam mais do que a realeza da Inglaterra. E esses caras só agem conforme a maré manda, bicho. Porra, cara. Usa a porra do seu poder, usa a merda do seu poder pra você seguir a lei, bicho. Não pra você ficar com conversinha fiada, cara. Pelo amor de Deus, mano. Para declarar esse projeto inconstitucional, se isso de fato chegar por lá. Isso é um absurdo. Eu vou até ler aqui pra vocês, cara. Eu vou até ler, ó. A anistia, ela tem precedência, está na Constituição de 79 e 88. Além disso, em 2010, a DPF 153, o plenário, por maioria, decidiu que a anistia era válida e compatível com a Constituição. Simples, foi reconhecida em 2 tópicos, em 1979, 2 datas, na verdade, em 1979 e em 2010, reconhecida depois da nossa redemocratização, certo? Em 1988, quando foi feita a Constituição, a nossa Constituiçãozinha, hoje em dia eles rasgam, já foi reconhecido a porra da anistia, bicho. Olha, é foda, mano, é foda, bicho. Vamos sair um pouco dessa pauta de anistia, que, bicho, é fogo, mano. É fogo, mas tá bom, né? Mas tá bom, vamos ver os próximos capítulos. Vamos sair um pouco desse tópico. Vamos falar agora sobre a inflação do nosso país e o nosso mercado, né? Porra, bicho, é uma situação que também te deixa puto, tá ligado? A Revista Oeste soltou uma nota de economia, mostrando o seguinte: inflação, pesquisa revela que quase 60% dos brasileiros fizeram cortes na alimentação. Custo de vida pressiona famílias e a maioria responsabiliza o governo pelos altos preços nos mercados. Com certeza por causa do governo. Eu não me conformo. Como a gente tem um poder brasileiro do agronegócio de a gente alimentar, acho que é 8 ou 10% da população mundial, que isso dá mais ou menos uns 800, quase 1 bilhão de pessoas que a gente alimenta diariamente, e a gente não consegue suprir o básico para o nosso próprio povo. Eu não consigo entender aonde que isso não bate a conta, bicho. É uma situação que não bate a conta, cara. O cara que entra na política, o Lula, cara, eu não sei se um cara desse consegue dormir, cara. Tipo, eu não consigo entender se o cara desse consegue dormir. Um cara que enriqueceu ilicitamente, ganhou dinheiro pra caralho de dinheiro público, ferrou bastante pessoas, entendeu? Porque quando você desvia dinheiro público, você acaba prejudicando diversas pessoas. O cara enriqueceu ilicitamente. O cara tem uma mulher, que é a famosa Janja, que não tem cargo absolutamente nenhum. Eu não sei por que ainda ela não foi parada de gastar dinheiro público. Fico imaginando como que um cara desse consegue dormir, bicho. Sabendo que o seu próprio povo, que elegeu ele em 2002, 2006, elegeu Dilma 1, Dilma 2, elegeu ele agora em 2022, o cara consegue ainda entregar isso, cara. Cara, corte de comida é foda, mano, é foda. Mas enfim, né? E nessa mesma linha aqui, sobre o café, cara, a Folha de São Paulo soltou mais uma nota falando que o café já fica atrás das grades em supermercados de São Paulo. Mano, o bagulho é tão caro que o negócio eles prendem pra não ter furto de café, porque vai ter uma... Bicho, é surreal, mano, é surreal, cara. Pilão, aqui ó, pilão, até café mais barato, que é esse União aqui, comparado ao pilão, os caras trancaram pra não ter furto, porque as pessoas não conseguem tomar café, bicho, tá muito caro. A gente é o maior produtor do mundo de café, entendeu? A gente é disparado na frente, atrás vem Vietnã, um outro país que eu não me recordo agora. E mesmo assim a gente tem que usar a janelinha antifurto, porque é algo que tá muito caro. Eu fico imaginando, se o café tá preso assim pra ninguém furtar, eu fico imaginando o azeite. O azeite deve estar num cofre, tá ligado? Deve estar absolutamente num cofre, porque ninguém consegue comprar isso daí, ninguém consegue usar isso daí. Ah, bicho. É foda, né, mano? E esse é o vídeo de hoje, cara. É o vídeo de hoje que a gente conseguiu fazer hoje. Se você gostou, se você curtiu aqui, se eu falei palavrão, te ofendeu, te deixou ofendidinho, eu peço desculpa aí pra você aí.
mas é apenas uma revolta de um cidadão comum que está aqui, né, mostrando essa hipocrisia desse país lixo. Quer dizer, lixo não, né? Se tornou lixo através desses governantes patéticos. E é isso, cara. Se você curtiu aí, curte aí, comenta, compartilha aí, mostra pra todo mundo aí. Se você curte, já mostra pra mais 5 pessoas, isso já ajuda pra caramba a gente. Estamos iniciando aí. Beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima.